Que nós vamos, a partir de agora, passar a palavra para o nosso querido companheiro Emerson Pedersoli, que assume então o estudo até nós hoje vamos tomar menos café, até às 10h30, mas ele vai dar mais. Então, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. A gente toma menos café, mas qual que é o horário da tarde? Eu termino que hora? 2 ou 3? Olha só, a maioria, uma parte aqui do grupo já me conhece. Meu nome é Emerson Pedersoli, eu sou do La Fraternidade Maria de Nazaré, do Lafran. Nós temos um trabalho lá de abrigamento a crianças especiais também. Quem tiver a oportunidade de conhecer, muita gente aqui já conhece, mas quem quiser conhecer, depois marca uma visita conosco. A visita é marcada comigo, com a minha esposa, que está aí. Quem não conseguiu o telefone, pode olhar com o Márcio, que tem meu número até quando eu vou com o Brau. E, aliás, eu frequento lá, então fica fácil achar a gente. Ok? Nosso tema... Ô, Márcio, você tem um pincel aí? Aqui? O nosso tema, ele vai pegar a metade do livro Viver Melhor. Metade do livro. Então, a partir de amanhã, quem vier estará trabalhando a partir da lei de sociedade. Na hora que vocês pegarem o livro, vocês vão ver. Claro que nós não teremos condições de trabalhar a metade de um livro no intervalo que nós teremos, principalmente porque a gente também vai recheando de exemplos. Mas quando vocês pegarem o livro, vocês estarão lendo e vão se lembrar dos enfoques que a gente deu aqui. Ok? Eu vou fazer uma sugestão para vocês e para o Márcio. Márcio Pacheco, olha para cá. Não só olhar, não precisa de vir não, pode ficar quieto aí. Eu vou fazer uma sugestão para vocês. Essa sugestão é a mesma que nós fazemos lá no Lafran. Quando nós fizemos, quanto que vocês pagaram para poder vir para o encontro? R$2, 5, 10? Alguém pagou alguma coisa? Nada? 3 dias de graça? Não, então eu vou fazer uma sugestão. Eu vou sugerir isso para vocês para a partir do ano que vem, quem sabe, se nós pudermos, quando participar desses encontros, principalmente se for no Caminhos para Jesus, traz um pacote de fralda descartável tamanho adulto. Tá claro? Nós fazemos isso no Lafran. Nós temos lá de 4 anos para cá, nós fazemos lá 2 seminários por ano, um em abril e outro em outubro. De 4 anos para cá, nós no Lafran gastamos uma média de 1.700 fraldas por mês. De 4 anos para cá, nós não compramos mais um pacote de fralda, porque a própria divulgação, isso não significa que é para as pessoas terem isso como um motivo de inscrição. Não é isso não. Quem não pode, vem assim mesmo, participa do encontro. Mas se a pessoa puder vir e fazer uma doação, o que nos custa um pacote de fralda tamanho adulto? Para essa instituição, que ela é 5 vezes maior do que a nossa, em matéria de crianças, nem estou falando do abrigo de idosos. Tá claro? Então, vamos fazer o nosso movimento. Se a gente está dentro da casa, estamos com a família, se a gente não vai trazer, pede um parente, pede o seu colega de trabalho, traz um pacote de fralda para mim, traz para a instituição. O movimento é esse. Tudo bem? Bom, considerando essa introdução, porque essa introdução nós estamos falando de trabalho, imaginem vocês que esse trabalho que nós estamos fazendo hoje de divulgação da doutrina, nós estamos porque nos adentramos à doutrina espírita. Mas se nós voltarmos na história, nós vamos encontrar um trecho da história que os historiadores chamam de Era Axial. A Era Axial é aquele período onde aconteceu o movimento do equilíbrio no planeta. Desde 3.000 anos antes de Jesus para cá,
Jesus. Mas o período crucial da era axial, que é a era do eixo, onde as pessoas estavam buscando o eixo, o ponto do equilíbrio, ela aconteceu entre o ano 800 antes de Jesus e 200 antes de Jesus. Nesse período surgiu Zoroastro na Pérsia, Lao Tse e Confúcio na China, Sócrates, Platão e Aristóteles na Grécia, além de outros como Pitágoras, Demócrito, Empédocles, Heráclito, Hipócrates como pai da medicina. Esse grupo ele surgiu entre o ano 800 e 200 anterior a Jesus, sempre com o objetivo de transformar o planeta no momento do eixo, onde nós estaríamos buscando a indicação do equilíbrio. Eles sempre falaram filosoficamente, sempre falaram da busca do bem-estar no estado íntimo. Mas no ano 563, anterior ao Cristo, surgiu um garoto que nasceu aos pés do Himalaia. E hoje é considerado a região de Nepal, mas ele nasceu aos pés do Himalaia, e a expressão dele, ela era tão encantadora e gerava tanta expectativa, que aqueles que o conheceram ou o temiam ou o amavam. O pai, impressionado sempre com a expressão dele e com o encantamento das pessoas, levou este garoto para um vidente, que era muito respeitado as suas posturas na época, em função dele sempre acertar as informações que ele trazia, por causa da afloração mediúnica que na época não se tinha notícia. Quando esse vidente pega o garoto nos braços, ele disse: nós estamos aqui diante de um dos maiores homens que passarão pela terra. Ele vai trazer inúmeros conhecimentos no campo do autoconhecimento, do amor a Deus único, e é a partir dele que nós teremos a preparação, não da religião, mas da religiosidade. O pai, Suddhodana, indignado com aquela colocação do vidente, ele começou a ficar incomodado, porque o que ele não queria é que o filho dele tivesse uma postura de destaque. O pai dele, Suddhodana, ele era o rei da tribo dos Sákyas, e ele registrou seu filho com o nome de Siddhartha Gautama. Registrou seu filho com o nome de Siddhartha, e a primeira providência que ele tomou foi construir palácios para que o filho não tivesse acesso ao mundo externo. Ele construiu 3 grandes palácios. Quando o filho adentrou-se à adolescência, o filho tinha à sua disposição o palácio do verão. Na estação da primavera, ele tinha o palácio primaveril. Na estação do inverno, ele tinha o palácio do inverno. Ele trocava de moradia de conformidade com as estações. As festividades, ele trazia os convidados. Quando ele tinha 11, 12, 13 anos, ele já era um príncipe, no qual já reinava nos seus palácios. Quando seu pai, Suddhodana, por volta de 15, 16 anos, vendo que o seu filho já estava exaurido daquele movimento de festividades, de excessos, de encontros, de álcool, de sensualidade, o seu pai conversa com a sobrinha Yasodhara, que tinha um certo encantamento por Siddhartha, e fala com ela: se você quiser dar cabo desse seu sentimento, se você quiser caminhar com esse sentimento e caminhar na direção de um casamento, eu promovo o bem-estar de vocês e vocês passam a viver juntos. Tudo a ideia do pai para que o filho não saísse para a vida social e não conhecesse o mundo do lado de fora. E Yasodhara ficou encantada com a proposta do tio. Se aproximou ainda mais de Siddhartha. Se encantaram um com o outro e ele também gostando dela. Os dois se casaram entre 16 e 17 anos. Poucos anos depois,
Veio o primeiro filho deste casal, Raula, por volta dos 27 anos, Siddhartha. Da janela de um dos seus palácios, ele observava um cordão de pessoas que caminhava às margens do Ganges, às margens do palácio, indo até o rio Ganges. E ele perguntou um oficial que era da sua confiança: para onde vão aquelas centenas de pessoas? E o oficial lhe disse: eles estão indo até as margens do Ganges. Ali é aonde existe a miséria da criatura. Ali é onde eles são pedintes, é onde eles aguardam ajuda. Ali existe a fome, a doença. E aí, aquele jovem Siddhartha perguntou para o oficial: mas o que é a fome, o que é a doença? E o oficial respondeu para ele: se o senhor não sair deste palácio, não terá contato com as informações que eu lhe disser, e jamais conhecerá. Graças a uma intervenção deste oficial, Siddhartha consegue ir para além dos muros do palácio. Escondido de toda a guarda e dos seus familiares, ele começa a acompanhar aquele cordão de pessoas. E ele vê, quando chega às margens do rio Ganges, aonde ele nunca tinha tido um acesso, ele vê que ali ele fez grandes descobertas. Ele teve na primeira descoberta o contato com a velhice. Quando ele vê o velho arqueado, sobrecarregado, com suas peles, os velhos ali com as peles empalidecidas, ele começa a ter contato com o idoso, algo que nunca lhe foi dito dentro do palácio. Caminhando ainda mais, ele tem contato com a doença, porque ele viu homens e mulheres feridentos, magérrimos, com feridas purulentas. E aí ele tem contato com a dor. Mas ainda era a dor física. E mais tarde ele viu um grupo de pessoas caminhando na direção de um único caixão. E ele tem contato com a morte. Na volta, ele começa a ver pessoas pedindo ajuda, e aí ele tem contato com a miséria humana. Esses 4 contatos de Siddhartha Gautama lhe trouxeram inúmeras reflexões. A velhice, a doença, a morte e a miséria fez com que ele saísse todos os dias às escondidas e fosse conviver com esse povo nas suas vidas miserandas. Depois de um determinado tempo, indignado com os excessos que ele tinha dentro dos seus palácios, ele senta-se com seu pai, sua esposa e assodada, seu filho Raula, sua mãe e algumas pessoas próximas que dele moravam, e ele toma uma decisão. Ele não mais conviveria na vida palaciana. A partir daquele momento, ele estaria saindo do palácio. E ele queria um convívio com aqueles miseráveis. O seu pai se indigna, não concorda, sua esposa chora. E o seu pai reforça toda a guarda dos palácios. Mas ainda tendo o oficial da confiança, depois de passado determinado tempo, como se todos estivessem esquecidos, ele conversa com este oficial, e este oficial adentra-se com ele até a floresta, e eles vão a cavalo, e ele fica naquela floresta na noite, para a partir do dia seguinte, ele começar a conviver com os miseráveis. O oficial leva o cavalo para o palácio, e não mais tem notícia de Siddhartha Gautama. Quando os familiares descobrem, já não tem mais acesso a ele. E ele começa todos os dias a conviver com aquelas pessoas. Ele vivia com eles durante o dia, à noite ele ia para a floresta e ele queria descobrir o porquê de tanto sofrimento, o porquê de tantas dificuldades. E ele começou a se envolver no processo de meditação. Mas o processo de meditação que ele se envolveu foi tão absurdo e tão envolvido com a questão material, que ele chegou ao ponto de, num único dia, ele passar mal em função da sua alimentação extremamente precária.
Ele achava que se ele ficasse livre da alimentação, ele estaria fazendo um contato mais próximo com Deus, o mesmo Deus que os filósofos ensinaram para ele dentro do palácio. Ele chegou a se alimentar de apenas 1 grão de arroz por dia. Num determinado momento, quando ele achou que estava sentindo as próprias vísceras, ele estava tocando da frente para o fundo na própria coluna vertebral. Ele desmaia de fraqueza. É recolhido na floresta por uma jovem que o leva para casa, medica-o e espera a sua melhora. Quando ele está melhor, ele olha para a jovem em agradecimento e retorna para a floresta. E ele diz que todas as noites ele continuaria ali até que ele descobrisse o que estava acontecendo. Durante o dia, em convívio com os miseráveis. Durante a noite, usando a floresta como o leito. A partir desse momento, diríamos que por volta dos 35 anos, portanto, 7, 8 anos depois dele ter abandonado a vida de excessos que o seu pai proporcionava, diríamos que na floresta eclodiu-se-lhe a mediunidade. E ele, que ficava deitado debaixo da árvore bódia, ou árvore bo, a árvore do conhecimento, a árvore da iluminação, ele se transformou em o Buda, o iluminado. E ele passa a encontrar com essas pessoas e falar para as pessoas das 4 grandes verdades. Existe a dor em todo e qualquer contexto material, em todo e qualquer contexto físico, em todo e qualquer contexto emocional, existe a dor. A primeira grande verdade. A segunda verdade: se a dor existe, é necessário descobrir a causa da dor. Se a dor existe, é necessário descobrir a causa da dor. A terceira: como destruir a causa da dor. E a quarta: que valores precisam ser abraçados. E aí ele começa a pregar 3 alternativas que representam a solução cabal para entender o sofrimento físico, material e espiritual. Para nos livrarmos do sofrimento, diz Buda: primeiro passo, uma consciência reta. Aquela pessoa que tem uma consciência reta, ela tem chances de se livrar do sofrimento. Porque a tranquilidade consciencial faz com que ela se permita aprofundar sem o desespero. Porque a consciência tranquila permite transitar em diversas fases do desenvolvimento sem agredir e sem se agredir. O primeiro passo para se livrar do sofrimento, uma consciência reta. O segundo passo para se livrar do sofrimento, diz Buda, trabalho. Quando nós trabalhamos em favor do próximo e em favor de nós mesmos, estamos promovendo o bem-estar do nosso corpo e ainda mais o bem-estar da nossa mente. Trabalho. E em terceiro lugar, e o último passo, o amor. Quando ele fala do amor, ele não fala do amor simplesmente às criaturas. Ele faz referência ao alto amor. Ele faz referência para se amar, tendo condições também de amar o próximo. O primeiro movimento é o alto amor. A tal ponto que em uma das suas pregações, um jovem, indignado com as falas de Buda, quando termina a palestra de Buda, ele se aproxima de Buda e bate-lhe na face. Buda olha para ele e não disse absolutamente nada. O jovem, constrangido com aquela postura de Buda, vai embora para casa. Começa a refletir sobre a sua atitude. No dia seguinte, ele chega para Buda para se desculpar. Quando ele faz o movimento de se desculpar, ele conversa com Buda.
E ele fala para Buda: eu gostaria de me desculpar pelas agressões que eu te promovi ontem. Buda olha para ele e diz: a pessoa que você agrediu ontem já não está aqui mais, porque hoje eu sou uma nova pessoa. E se você agrediu alguém ontem, hoje você está vindo para se desculpar, não tem do que se desculpar, porque hoje o seu movimento já diz que você também é uma nova pessoa. Esta é a relação de alto amor e de trabalho e consciência tranquila que Buda propunha. Mais ou menos 4, 5 séculos depois, nasce entre nós o governador do planeta, Jesus de Nazaré. Aqueles que na era do eixo anunciaram, mais que os próprios filósofos e historiadores, nós vamos ter a postura também de Moisés, de Jeremias, de Ezequias, de Esdras, de Isaías, de Esther, e todos vieram anunciando, todos fazendo um introito daquele que iria trazer a solução definitiva a partir de uma indicação. Este homem, Jesus de Nazaré, quando ele vem entre nós, ele vem com verdades firmes, do tipo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, mostrando que para nós, se não passarmos por ele, não chegaremos ao Pai. Mas entre as diversas colocações que ele faz, é admirável para mim a colocação de Mateus sobre Jesus, quando ele fala do olhar de Jesus. Entre os 4 evangelistas que referenciam Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus é aquele que tem o evangelho mais completo dos 4 evangelistas, porque Mateus, ele é o único dos evangelistas que teve a sapiência de registrar coisas enquanto Jesus falava. Ele não conseguiu registrar tudo, mas muito do que Jesus falava, ele registrou na hora. Entre elas nós vamos ver o Sermão da Montanha, que em Mateus compreende 3 grandes capítulos, o capítulo 5, 6 e 7. Mateus, ele conclui o evangelho dele no ano 39, em aramaico, aproximadamente 6 anos após a crucificação de Jesus. Marcos, Lucas e João concluem os seus evangelhos em grego. Marcos e Lucas completam o evangelho em grego, porém Marcos no ano 44, enquanto ele estava envolvido com pesquisas. Lucas também envolvido com pesquisas e informações no ano 56, em grego, em Roma. E João por volta do ano 90, também em grego. Mas o evangelho de João já está mais voltado para a sensibilidade, porque por volta do ano 90, ele faz os seus escritos na Grécia e escreve em grego, mais envolvido com a parte do sentimento e da vivência que ele teve com Jesus. Para vocês terem uma ideia dessas colocações, basta nós lembrarmos daquele jovem que foi conversar com Pedro na casa do caminho, cujo nome dele era Gesiel. Lembram? Todo mundo lembra do Gesiel? Vocês conviveram com ele, né? Mas ele já virou e vocês estão aqui até hoje. Não foi boa essa convivência, não. E aí, quando Estevão, conversando com Pedro, Pedro lhe dá o nome de Estevão para Gesiel fugir das perseguições. Gesiel, ou Estevão, pergunta para ele: mas esse Cristo já veio e não deixou nada escrito? Era por volta do ano 35, 36, como nós vamos perceber no livro Paulo e Estevão. Pedro fala para ele: espera um pouco. Pedro adentra-se na casa do caminho e vai buscar os primeiros pergaminhos de Levi, aonde já tinha alguns registros da vida e dos dizeres de Jesus. E Mateus, quando ele faz referência na entrada do capítulo 5 do Sermão da Montanha, ele fala de Jesus assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte.
Quando Jesus via a multidão, o olhar de Mateus sobre o olhar do Cristo é que o olhar do Cristo não é como o nosso olhar. Quando nós estamos vendo multidão, nós imaginamos multidão de pessoas. E naquele momento, Jesus estava vendo a multidão de dificuldades que cada criatura carregava no seu estado íntimo. Porque o olhar dele era clínico, o olhar dele é profundo, o olhar dele não é como o nosso. O olhar dele não tem nada de semelhança em relação ao nosso olhar vendo a alguém. Nosso olhar ele é superficial. A gente vê aquilo que o outro se nos apresenta. Quando Jesus faz a leitura do estado íntimo daquelas criaturas que estavam próximas dele, ele narra para nós o Sermão da Montanha. A maior lição de bem-estar, de esperança, de potencial de trabalho que nós temos em todo o Evangelho. Gandhi, quando viu só a introdução do Sermão da Montanha, começando pelas bem-aventuranças, ele termina a leitura das bem-aventuranças e ele questiona: o que querem mais os cristãos? Se todo o Evangelho se perder, aqui nós temos o roteiro para uma vida inteira. O que querem mais os cristãos? Gandhi entendeu de forma aprofundada o Sermão da Montanha, que abre com as bem-aventuranças. Mas, quando ele faz referência para nós a esses 3 capítulos, nós vamos ver, em meio à colocação desses capítulos, no capítulo 5, o primeiro do Sermão da Montanha, no versículo 17, Jesus afirma para nós: não vim destruir a lei. Eu vim cumprir a lei. Qual é a lei que Jesus está fazendo a referência? Vocês podem falar e tem até 10h30 para responder uma palavrinha. Qual é a lei? A lei de amor. Quem trouxe para nós a lei de amor? Não foi. Falou até 10h30, vocês começaram a criar o queixo, né? Quem falou para nós pela primeira vez: amai ao próximo como a ti mesmo? Moisés. Quem falou amai o próximo como a ti mesmo foi Moisés, não foi Jesus. Moisés, em 2 dos seus 5 livros, no livro de Levítico e no livro de Deuteronômio, ele fala para nós, mais precisamente no capítulo 19 de Levítico, no versículo 18, ele fala: não atentarás contra a vida do teu próximo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ipsis literis. Lá em Deuteronômio ele repete os mesmos dizeres. Então Jesus, quando ele fala não vim destruir a lei, porque quem trouxe a lei de amar o próximo como a ti mesmo foi Moisés. Mas Jesus traz uma outra lei. No capítulo 22 de Mateus, avançando no Evangelho de Mateus, ele fala para nós: amai o próximo, amai os vossos inimigos. No versículo 39. Este quem trouxe foi Jesus. Amar o próximo como a ti mesmo foi Moisés. Amar os inimigos foi Jesus. Porque naquele momento Jesus não estava fazendo referência ao inimigo físico. Ele estava fazendo referência ao inimigo íntimo que a gente carrega. Quem falou do próximo foi Moisés, independente de nós o categorizarmos numa questão de amigo ou de inimigo. Nós podemos colocá-lo em qualquer escala, isso não importa. Mas Moisés falou amar o próximo como a ti mesmo. Agora, Jesus falou amai os vossos inimigos, ou seja, se você já tem uma relação de amor ao próximo, por que não ame os inimigos íntimos que você carrega, que muitas vezes constrói o pensamento negativo, a maledicência, a preguiça, a ociosidade, a gula? Ou seja, se você amar os inimigos que você tem aqui dentro, respeito ao homem velho, porque são as nossas construções anteriores, conforme coloca para nós Hermance Dufour, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, nós teremos condições de nos envolvermos com o próximo de forma mais saudável.
não só atendendo à colocação de Jesus, nem só de Buda quando fala de amor, mas também é de Moisés, entre 1500 a 2000 anos antes de Jesus, aproximadamente 1000 a 1300 anos antes de Buda. Moisés falava: amai o próximo como a ti mesmo. Neste livro, Viver Melhor, nós vamos encontrar Simão Pedro fazendo essa abordagem de forma simples sobre a questão do amor. Como que é significativo nós trabalharmos isso nas relações da forma que a gente entende. Nós estamos procurando a conquista daquele amor que Jesus ensinou para nós. Léo Buscaglia, professor de literatura nos Estados Unidos, que desencarnou no final do século XX, no ano de 99, ele coloca para nós, no seu livro O Amor, que é a sua tese de doutorado sobre o amor, ele coloca para nós que não é para nós aprofundarmos na lição de Jesus: amai os vossos inimigos. Ele fala que amar o inimigo é algo muito difícil. É para a gente fazer um exercício do amor. Exercício do amor significa ama quem te ama. Ama o marido, ama a esposa, ama os filhos, ama os amigos, ama os colegas de trabalho. Ama quem te ama. Quando você tiver exercido com as pessoas que te amam, ame aqueles que são chatos. Porque tem tanta gente chata, não tem? Tem ou não tem? Tem, mas cuidado para você não achar todo mundo. Meu problema já não é do outro. Depois que você tiver exercido com as pessoas que te amam, e depois com as pessoas que são chatas, começa o exercício do ensinamento de Jesus: amai os vossos inimigos. Porque quando a gente vê alguém que é nosso inimigo, dizem para nós assim: o outro me indigna tanto porque ele é mentiroso. Mas a mentira dele me indigna, não é porque eu também carrego aquela mentira. A vaidade daquele me indigna, não é porque eu também carrego aquela vaidade. A maledicência daquele outro me indigna, não é porque eu carrego aquela maledicência. Não. É porque essa indignação sobre as dificuldades morais no estado do outro encontra ressonância no meu estado íntimo, que a minha dificuldade moral é a falta de compreensão e de resignação para com o momento dele de crescimento. E eu quero que ele cresça segundo a minha vontade, sem respeitar o livre-arbítrio dele. E ele tem um momento de respeito, ele tem um momento de crescimento, ele tem um momento do despertamento. Tanto que eu não posso intervir no livre-arbítrio dele. Eu não posso intervir. Neste livro, Simão Pedro coloca para nós sobre a questão do livre-arbítrio, e ele fala para a gente que existe o livre-arbítrio cabal, aquele que a gente exerce no plano espiritual, e existe o livre-arbítrio relativo quando nós chegamos no plano físico. Porque quando a gente estuda, nós estudamos livre-arbítrio. Quando a gente chega aqui, nós conhecemos o livre-arbítrio relativo. E ele faz até um exemplo, ele coloca como se fosse um V. A gente chega aqui, na pontinha do V lá embaixo. Aqui, qual é o nome daquela pontinha lá? É o vértice. À medida que nós vamos exercendo de conformidade com a liberdade que estamos recebendo e a educação que estamos assimilando, o nosso livre-arbítrio vai se expandindo. À medida que nós não vamos dando conta de exercer, respeitando a sociedade que vocês vão ver aí a partir da manhã, e agredindo o próximo, nós estamos também nos agredindo e o nosso livre-arbítrio vai se fechando. Aquele que está preso hoje numa cela, ele tem o livre-arbítrio dele limitado. Ele tem liberdade total de pensar, mas não tem a liberdade de agir. Então, aqui nós temos o livre-arbítrio relativo, porque as leis vão indicar para nós o que nós devemos ou não devemos fazer. Como nós devemos ou não devemos fazer.
Então, se o momento é de trabalharmos a relação de amor, trabalhemos primeiro o alto amor. Porque quando Jesus fala ame os inimigos, não é. Tem gente que já chega para mim e fala assim, então eu estou bem porque eu nem tenho inimigo. Mas é porque a pessoa está pensando em inimigo físico. Mas se ela está dedicada à gula, à vaidade, à maledicência, a transtornos, então ela tem inimigos íntimos que são muito mais avassaladores do que qualquer inimigo físico. Qualquer inimigo físico. Os inimigos íntimos, eles são altamente destruidores. Quando o movimento do encontro fala de autotransformação, ele está nos propondo uma transformação de dentro para fora. Nós estamos falando de um mundo saudável. Nós estamos falando de políticos honestos, de médicos, de profissionais da saúde, de outros profissionais. Nós estamos falando de pessoas honestas, mas não somos honestos conosco. Eu quero que os outros sejam, mas eu não sou. Nós estamos falando de fidelidade nas relações, mas não somos fiéis a nós mesmos. Aquilo que a gente conhece, estuda, aprende, mas está com dificuldade de colocar em ação. Então o inimigo íntimo, ele é muito mais destruidor do que o inimigo que está aí pelas ruas. Para além do inimigo íntimo, nós temos os inimigos espirituais. Esse não é tão grave quanto o inimigo íntimo, mas é pior que o inimigo físico. Pior que o inimigo físico. Então, o espírito de Alfred Schultz, numa mensagem sobre o bem-estar e a busca do bem-estar no planeta, ele coloca para nós, por mais que estejamos falando que estamos em movimentos de melhora, ele diz que não. O movimento ainda não é de melhora, mas é de reflexão. Não tem como nós pensarmos na melhora se não fazemos a auto-melhora. Não tem como eu falar que o mundo vai mudar se eu não faço movimentos de mudança. E eu não posso esperar que os outros façam mudanças por mim. Eu tenho que fazer esses movimentos. Mas eu tenho que fazer baseado na minha crença, no meu estudo, na minha fé. Tanto que, neste livro Viver Melhor, ele faz a abordagem ao Simão Pedro sobre a fé. Os dois tipos de fé que a gente conhece. A fé e a fé raciocinada. E a fé raciocinada é aquela fé que não nos permite repetir enganos sem saber que estamos enganados. Vamos ver entre nós aqui. Entre nós. Quem tem fé, levanta a mão. Quem acredita, levanta a mão. Levanta com vontade, para eu ver se é a maioria. Nossa, ótimo. Peguei todo mundo. Que bom. Então agora, quem já se desesperou por qualquer motivo, não importa o motivo, levanta a mão para mim. Qualquer motivo, quem já se desesperou? Tá ótimo, peguei quase todo mundo. Agora vocês me disseram que tem fé. Aonde é que está a fé na hora do desespero? Esquecemos em casa, né? Porque o desespero foi no trabalho. Cadê a fé? E olha só que nós falamos que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. A doutrina, no papel, ela é consoladora. No papel. Na vida real, nós ainda não sabemos desfrutar da doutrina consoladora. Primeiro a gente se desespera, depois a gente come de Deus, depois a gente se irrita com quem está perto, depois a gente fala assim, ainda bem que eu sou espírita, eu estou consolado. Eu já não estou consolado, eu já acabei com todo mundo que está em torno de mim, como é que eu estou consolado? Então ela é consoladora? É, a partir do momento que eu faço o movimento da aplicabilidade da doutrina. Se eu não aplico, ela não é consoladora, mas é um grande instrumento de estudo. Enquanto eu não aplicar, nós temos um dos instrumentos mais ricos relacionados à ciência, que é a doutrina espírita. E de todos, o mais rico, quando a gente soma ciência, filosofia e religião, nós temos a doutrina espírita.
Agora, consoladora, ela ainda está longe de ser consoladora nos nossos enganos, porque não estamos dando conta de colocar em prática. Vamos lembrar daquele episódio, quando Jesus estava no barco, e ele estava lá dormindo, lembram disso? Que a gente acha que Jesus não dormia, né? Ele dormia. Jesus estava dormindo e os discípulos lá no barco também, lembram? Aí vem, fecha o tempo, vem aquele temporal, o céu fica escuro, relâmpagos, e aí Pedro vai lá e acorda o Cristo. Mestre, mestre, lembram? O que Jesus faz? Homem de pouca fé, o que ele fala? O que ele faz? Antes dele acalmar a tempestade, o que ele faz? Ele acorda. E aí na hora que ele acorda, ele espreguiça. Ele faz alongamento. Espreguiçar é alongamento. Vocês veem o cachorro fazendo alongamento? Cachorro anda, cachorro é quem mais segue Jesus. Anda, anda, anda. Quando ele deita, quando ele levanta, ele alonga. Você vê que quem alonga e caminha, alonga e caminha, alonga e caminha, não engorda. Lembra dos discípulos? Jesus não engordava, foi aquele magérrimo. Alongava e caminhava, alongava e caminhava. A gente anda de carro, anda de metrô, quase não faz caminhada, levanta correndo, não faz um alongamento, não espreguiça. Jesus espreguiçou. Depois que ele espreguiçou, limpou o olho. O que é, Pedro? O que é? Aí Pedro falou assim: mestre, a chuva, o temporal. Qual é a fala de Jesus? Homens de pouca fé. Porque naquele momento ali, Jesus estava fazendo uma convocação para a credibilidade em Deus. Se o barco virasse, não tinha problema nenhum. Você já pensou? Você está no barco, o barco virar, e virar com Jesus